louvores, né, que nos trazem que Deus não rejeita a oração e que a oração é alimento. Então, a palavra de Deus diz que a oração de um justo que é poderosa e eficaz, e eu espero passar para vocês o que Deus me passou na madrugada. Vou explicar por que madrugada. Meu amado esposo está com a garganta com probleminha, né? Ele preparou uma mensagem para hoje e seria ele. Até então eu estava tranquila, né? Fui para um evento ontem, cheguei 10 e pouca, quase 11 horas, botei o menino para dormir, fui umas meia-noite, quase meia-noite, ele, amor, quase meia-noite, a gente já era hoje. Amor, vai ser você mesmo. Não, vou orar, eu vou orar. Eu tenho certeza que amanhã você está bem. Gente, não teve banha de galinha certa, não teve chá certo, não teve oração, porque eu tenho certeza que Deus preparou esse domingo para você escutar sobre esse tema que Ele me deu na virada do dia de ontem para hoje. Então, recebe aí que Ele fale através de mim e para mim também, porque o que Ele me falou nessa madrugada, meu Deus, eu espero passar para vocês, amém? Então, vamos lá. Então, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Mas, às vezes a gente fala assim, orar sem cessar, né? 1 Tessalonicenses 5,18, orar sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu fico o tempo inteiro de joelho? Ou eu fico o tempo inteiro, labaxeri canta laia. Não, gente. A oração é um diálogo. Quando eu estou falando com um amigo do meu lado, às vezes eu não estou nem olhando para ele, mas eu estou falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estou partilhando daquilo que eu penso com ele, para que então a gente tenha o quê? Intimidade, certo? Beleza. Então, a oração é uma das formas de desenvolver intimidade com Deus. Não significa que você só orar, você vai ter intimidade com Deus. Não tem como. É um conjunto que a gente consegue chegar à intimidade com Deus. Mas a oração é o ponto principal. Por quê? Você vai falar tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, tudo que está te frustrando, tudo que está oprimindo a sua alma naquele momento, certo? Então, assim, quando a gente vai num psicólogo, eu já fui muito, gente, fiz muita terapia, e louvo a Deus por cada uma que eu já passei, porque foram várias, você tem que falar. Você chega lá e fala. Você chega com um espírito oprimido, chega lá e fala. Quando você chega diante de Deus, você tem várias formas de falar. Você derrama tudo, como é o principal, né? Acho que a maioria é o comum. Você chega e derrama tudo. Mas tem dias que você não quer falar. E muitas vezes, durante essas campanhas que nós fizemos de intercessão, relógio de oração e tudo mais, vários dias eu cheguei diante de Deus e só ajoelhei. Ou então só fiquei ali, esperando. Porque a gente falou aqui que é diálogo, né? E quando um fala, o outro se cala. E quando você se cala, é ele que fala. E todas as vezes, gente, não teve uma vez que eu não fiquei diante de Deus com o coração voltado aos céus. Ele sempre me deu uma resposta. E às vezes não era a resposta, ele só estava conversando. Porque às vezes eu não estava perguntando nada. Eu só estava ali. E só por você se dispor a estar ali, ele vem. E quando ele vem, tudo muda. Até o seu jeito de orar muda. A gente percebe quando uma pessoa tem comunhão e tem vida de oração pela oração dela. Porque a oração dela é cheia de intimidade. Não são palavras vãs, vamos falar já. Não são palavras vãs, não são aquelas coisas repetitivas. Não precisa de gritar, não precisa de falar muito baixinho também. Você só fala, porque se Deus é seu amigo, você vai se portar do jeito que você é diante dele. Entende? E ele te entende. No seu silêncio, ele te entende. Na oração em línguas, muito importante, ele te entende. Quando você fala e abre o seu coração, às vezes chateado até com as circunstâncias. Poxa, Deus, o Senhor deixou isso acontecer, por quê? Aí ele fala, filho, filha, calma,
Só aguenta que você vai entender. E se você não entender, está tudo bem também. Porque se você confia, você descansa, né? Na outra oração, na outra palavra, descansa, dorme, né? Então, palavras vãs, a gente tem um costume, né? Senhor, meu Deus. Todo mundo tem um jeitinho de começar a falar com Deus, né? Ô Pai. Uns mais íntimos, outros mais paizinho querido, outros mais dengoso, né? Mas cada um tem o seu jeito de falar. Por quê? Deus, ele é multiforme. Quando você for pensar na multiformidade de Deus, Ele te entende do jeitinho que você é. Cada probleminha que tem no seu coração, que você não quer, às vezes, deixar jogar na oração, cada coisinha da sua personalidade, cada detalhezinho, Ele entende. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. E desde o ventre da sua mãe, Ele te chamou e disse assim, vem. Cabe a você dizer assim, eu vou ou não. Mas vamos falar de oração. E como orar? Já que oração é um diálogo, eu só vou chegar diante de Deus de qualquer jeito e olha isso aqui, acabou. Não, sabe por quê? Ele é seu pai. Só que antes de ser o seu pai, Ele é o criador do mundo. E Ele é aquele que disse assim, eu sou. E Ele é tudo. Então, você não vai chegar diante de um presidente, de uma autoridade, de qualquer jeito, certo? Você vai chegar com reverência, com respeito àquele que está na sua frente. Então, imagine aí a autoridade do universo diante de você. Você não vai chegar de qualquer jeito. Por mais que Ele te entenda como um pai e te aceite do jeitinho que você é. Você tem que chegar com honra, com reverência. Não é de qualquer jeito. Por mais que você não consiga ajoelhar, ou você não tenha o costume, mas você se curva diante dele, sabe por quê? Ele é o rei de tudo, gente. E eu só penso no dia que ele voltar. Vai ser incrível. Mas volta para a oração. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aí em Mateus 6, do 7 e 8, que está descrito isso que eu acabei de falar, e do 6 também, do 9 ao 13, Jesus ele dá um exemplo de oração, que é o Pai Nosso. Gente, essa oração é tão perfeita que ela pega todos os aspectos de todas as orações em um texto só. Você adora, você agradece, você pede, você tem ação de graça, você confessa pecado, tudo em uma oração só. Porém, tem dias que a oração que você precisa fazer não é essa completa. E agora eu vou falar para você sobre os tipos de oração. A oração adoração. Lá em Atos 16, 15, Paulo e Silas, eles estão na prisão. E aí eles começam a orar e eles louvam a Deus. Eu não acredito que Paulo e Silas tenham pedido para sair da prisão. Nem tenham pedido perdão. Eu acredito que eles estavam, como o texto mesmo diz, oravam e louvavam a Deus. Então, esse tipo de oração é simplesmente você orar e adorar. A gente não pede nada, somente adora a Deus. E como é difícil, né? A gente já chega diante de Deus, louvado seja o seu nome, Pai, nós te pedimos. Pelo menos eu tenho praticamente esse texto. De vez em quando eu vou orar, Senhor, o Senhor é maravilhoso, nós te pedimos. Senhor, tenha misericórdia. Já estou pedindo. Eu não estou adorando, né? Então, é uma oração bem difícil de você fazer. Por exemplo, você está com o coração aflito por uma causa. E aí você separar aquele tempo somente para adorar, é bem difícil você não falar sobre a sua dor. Então, mesmo com o coração preso, você adorar, tem um louvor que fala isso, né? Mesmo adorando, mesmo sofrendo, estou adorando. E aí temos a ação de graça também, que é o quê? Nos dedicarmos a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. Geralmente, somos muito bons em pedir, como eu acabei de falar, e péssimos em agradecer. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém.
Eu te agradeço, Senhor, pelo dia. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou viva. Eu te agradeço porque na minha casa tem alimento. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho saúde. Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo está no nosso meio. Vocês já pensaram nesses detalhes que Deus tem nos dado e que a gente... Eu te agradeço em nome de Jesus e acabou na nossa oração, muitas vezes. Eu não estou te julgando. Mas, além de adorar, nossa oração ela precisa ter ação de graça. Eu tenho que agradecer ao Senhor. Quando a gente tem um coração grato, muitos problemas são encurtados, vamos dizer assim. Porque eu sou grata pela minha casa. Eu não tenho que reclamar porque a minha casa está com pingueira. Entende? Isso é um fato na minha vida, porque o tempo inteiro eu fico trabalhando isso. Eu sou grata pelo que eu tenho, para que eu não reclame do que eu não tenho. Porque se eu reclamo do que eu não tenho, meu coração fica soberbo e eu me afasto de Deus. E se eu me afasto de Deus, eu morro. Então, eu não quero morrer. Quem quer morrer? Levanta a mão. Alguém quer morrer? Não, né? Então, que tenhamos um coração adorador, com ações de graça e menos reclamação. Amém? Próximo é confissão de pecado. O apóstolo João ele escreve sobre a importância desse tipo de oração em 1 João 1,9. É aquele tipo de oração em que confessamos a Deus nossas falhas e nossos pecados. Apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de quão dependentes somos da sua graça, sua misericórdia e seu perdão. Como é que eu confesso aquilo que eu não acredito que eu fiz? Então, eu preciso primeiro ter arrependimento no meu coração e então confessar. Não adianta eu falar assim, Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra os céus, só que o meu coração ele não está arrependido, não. Eu preciso de arrependimento para confessar novamente. Então, eu vou expor isso para Deus, para que Ele me traga o arrependimento genuíno, que é aquele arrependimento que eu fiz, mas eu não vou fazer, não, nunca mais. E então eu confesso. Amém? A petição e súplica é um tipo de oração também que dirigimos a Deus. Aí sim é o que a gente está comumente, né, fazendo aí. É o quê? Pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. A gente só pensa nessa parte, né? Somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre o nosso Senhor todas as nossas ansiedades. Então, não são só coisas que eu peço para Deus. Eu jogo todo o meu anseio diante do Senhor e Ele trata todas as minhas emoções também. A gente tem um certo preconceito sobre Deus só faz coisa grande. Isso aí é antigo até, na nossa mente, é cultural. A gente acha que Deus vai curar um câncer, mas a gente acha, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, mas eu vou tomar um Dorflex, uma dipirona e vai passar. Mas eu tenho colocado isso em prática. Deus, Ele pode curar a gente. Ele cura os detalhes, sabe? Ele cura mesmo os detalhes. Porque, tipo, você está com uma dorzinha de cabeça, você vai impor as mãos no aleijado e quer que ele levante e ande, mas você não confia na sua dor de cabeça ser curada. É difícil, né? Que tipo de fé é essa daí? Só nas coisas grandes. Eu só quero que Deus me dê muito dinheiro, mas eu não quero que Deus me dê um cliente a mais que vai pagar uma merrequinha. Tipo, eu não confio que Deus vai me dar aquele dali. Não preciso desse, eu quero daquele lá. Porque a gente tem olho grande na petição. A petição a gente já chega montado em nós mesmos. Esquecendo que o Pai, Ele traz os detalhes, gente. Detalhes mesmo, tipo... Quantas vezes aqui eu não estava com vontade, Senhor, vontade de tomar um açaí. De repente o açaí aparecia. Na pindaíba mesmo. Senhor, que vontade de ir ali não sei aonde. Meu cunhado aparecia, bora cunhada, não sei aonde. É mesmo. Estava doida para ir na praia. Mas não era qualquer praia, era uma certa praia aí que era longe. Bora. Vamos. A gente aceita. E... digo mais, eu não tinha orado, não. Se eu não orei e Ele me deu, eu só estava com vontadezinha. Imagina quando tu ora. Quando tu bota assim, Jesus, estou com vontade de comer estrogonofe hoje, mas não queria cozinhar, não. É coisa pequena, gente. Sabe? Tipo, coisa pequena mesmo. Eu não estou falando só de uma dorzinha de cabeça ou de um estrogonofezinho que seria bom hoje, hein, gente? Quem quiser me convidar, amém.
Não só isso não, mas aquela angustiazinha, porque o pecado, a doença, ela começa pequena. Ela não expande, te acarreta de uma vez em cima de você. Não, é pequenininho. E quando você ora e coloca os detalhes diante de Deus, você está fazendo o quê? Prevenção. Prevenção de algo pior que possa te acontecer. É um pecado maior, é um arrependimento maior que você tem que buscar, é uma liberação de perdão maior que você tem que buscar. Então, libera o pequeno, para que o grande não venha te destruir. Amém? Então, a petição e súplica é essa daí. Pedir, dar-se-vos-á, bater. A gente está lá, igual a viúva, né? Batendo, esquecendo de adorar, esquecendo de pedir perdão, esquecendo de dar graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E temos também a intercessão. Essa sempre foi uma dúvida. Se eu oro, eu já estou intercedendo. Não é? Na minha mente sempre estava claro isso. Só que eu tive algumas aulas sobre orações e intercessão, que a intercessão é o quê? Jesus, ele intercede por nós, certo? Intercedeu por nós na oração que ele fez. Ele chegou diante do Pai e falou, Senhor, eu. Levou tudo aquilo lá. Os pecados e tudo mais, todas as dores, ele levou sobre si. Ele intercedeu, se colocou no lugar. Então, ontem as Déboras, foi um evento que nós fomos ontem, é um clássico e perfeito de intercessão. Nós, como Déboras, nos colocamos diante de Deus, intercedendo pelos nossos filhos. Então, nós pedimos perdão pelos nossos filhos, assim como Jó fazia. Ele oferecia sacrifícios para que os filhos dele, vai que pecou, né? Sem nem saber, eu estou já entregando, porque se eles pecaram, eu estou te pedindo perdão aqui. Então, as Déboras fazem isso, se colocam diante de Deus, pelos filhos adotivos, de sangue, os filhos espirituais, os filhos agregados e todos. Então, nós precisamos parar do egoísmo, né? Aquela coisa, Senhor, minha família, o meu mundinho. E olhar lá para fora. Por exemplo, ontem nós oramos por uma garota que a gente nem conhece. Mas eu não sei a maioria, mas eu me coloquei diante de Deus, no lugar daquela criança que foi jogada na rua e que estava lá precisando do auxílio do Senhor. Mesmo que tenha sido um dia só que eu tenha lembrado, talvez eu nem lembre mais dela, de orar, mas eu me coloquei, intercedi como se eu fosse a pessoa, entende? Na Jocum nós temos um período chamado prático. A gente vai para as cidades e cada um vai para os cantos estratégicos da cidade e nós começamos a pedir perdão por toda a idolatria, prostituição do lugar, como se fosse nós. Como se nós tivéssemos feito, sabe? Então, interceder é o quê? Eu pego o pecado do meu irmão, lanço sobre mim e vou pedir perdão para Deus. Porque é na unidade que Deus faz milagres. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto as angústias, os medos, os anseios do outro. E aí eu consigo tratar ele melhor e ser uma pessoa melhor, entende? Então, interceder é isso. Eu me coloco no lugar da minha irmã, pego toda a culpa dela, sem discriminação, sem julgá-la, sem apontar dedo, me coloco diante de Deus e falo, Deus, está difícil, mas eu preciso da sua ajuda ali. Sabe? E quando você se coloca diante de Deus, os seus são cuidados. Quando você se coloca diante de Deus, que eu falo por outros, os seus são cuidados, os seus são renovados, os seus são libertos, são transformados. Quando eu clamo por alguém que está lá dentro da prisão, que eu nem conheço, prisões espirituais lá na minha casa, nos meus amigos, são quebradas. Quando eu clamo por alguém que está enfermo numa cama, e os meus estão doentes espiritualmente lá na minha casa, eles também são curados. Sabe por quê? Porque Deus ama quando a gente está em união. Ó, quão bom e quão suave é que nós estamos em união. E quando eu intercedo, eu estou em união com o outro. Porque eu não tenho como orar por uma pessoa sem saber os problemas dela. E se eu não sei os problemas dela, é porque eu não estou em união com ela. Entende? Então, como é que eu vou me colocar no lugar de Cirlânia se eu não conheço ela, só sei o nome?
Então, eu preciso me achegar, eu preciso ser aquele que anda junto, sabe? Porque se andar sozinho, cai, não tem quem levante. Então, se você está sozinho, você precisa resolver essa situação aí. Cola em alguém que tem mais fé que tu, seja esperto, né? Que tem mais fé que tu, que ora mais, aprende. E aí você vai ser aquele que ora mais para orar para aquele que está com a fé mais fraca. E assim a gente vai se ajudando um ao outro, sabe? Intercedendo um pelo outro para que as nossas orações sejam escutadas. Nem todas as orações têm respostas e nem todas são recebidas por Deus. É bem complicado falar isso aqui, porque eu não queria nem botar isso aqui. Mas amém, eis-me aqui, Senhor. Salmo 66, 18, diz assim, ó: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, se Ele cuidasse do pecado, aquele pecadinho que a gente deixa lá, se eu cuido de um pecadinho dentro de mim, eu não sou justo, com letra grande que eu falei aqui no começo, amém? E se eu não sou justo, o Senhor recebe a minha oração? Caim ofereceu um sacrifício bom para Deus, certo? Aos nossos olhos, sim, porque ele ofereceu um sacrifício, amém? Ofereceu um sacrifício, era um sacrifício, não era? Mas foi de qualquer jeito. Deus aceitou? Então, eu posso cantar que Deus não rejeita a oração? Então, gente, é bem complicado falar isso para mim. Eu estou cheia de temor aqui, né? Mas se eu acalento o pecado no meu coração, e se eu não me porto como justo, o Senhor não vai me ouvir. Ele vai fazer, sabe o quê? Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Provérbios 28, 9. Algo que é detestável, eu quero para mim? Deus quer para ele? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3, 12. Então, se ele volta o rosto, ele está recebendo? Então, precisamos vigiar. Qual é a forma que você está se posicionando diante de Deus e levando o seu sacrifício de oração? Entende? Isso é uma coisa muito séria, porque a oração é aquilo que nos liga a Deus todos os dias, o que nos traz intimidade com Deus. Então, se eu estou levando algo aleijado para Deus, de qualquer jeito, eu só estou falando palavras vãs. E palavras vãs, pagãos fazem isso. Nós não somos pagãos. Amém? Então, para que a gente precisa orar? Nós precisamos orar para ter intimidade com Deus. Porque Deus, Ele não precisa da nossa oração. Nós precisamos estar perto dEle, sabe? Ligar o nosso coração com o coração dEle. E outra coisa, tem dias que a gente acorda muito crente, orando e jejuando e falando em línguas e louvando e adorando. Tem outro dia que a gente acorda com sono, com preguiça. E parece que uma carreta passou em cima da gente, né? Mas é nesse dia que a gente precisa nos colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, hoje eu não consigo falar, mas fala no meu coração. E pegar todos os pensamentos aí agitados, colocar num saquinho assim e colocar diante de Deus: Senhor, isso aqui está me afligindo, eu não estou conseguindo entrar na sua presença. Eu não estou conseguindo oferecer um sacrifício de justo para Ti. Então, me ajuda, porque eu não quero ser rejeitado. E Isaías 65, 24 diz assim, ó: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, antes mesmo de você pensar no que você vai falar, Ele já sabe. Mas você precisa falar, para que você tenha intimidade, para que você seja amigo de Deus, sabe? Porque eu não posso ser amigo de uma pessoa que lê meu pensamento só. Entende? Então, aí eu não vou saber o que Ele está pensando, porque eu não estou falando. Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas se você não falar, você é que não vai conectar com Ele. Porque Ele está lá, Ele sabe de tudo já. Mas você precisa falar. Eu tenho dificuldade de falar, eu sou ruim com as palavras. Ore.
Comece com a palavra que você tem, sabe? Porque Ele não leva em conta os dias da ignorância, né? Comece do jeito que você sabe. Não, eu não sei, o que eu faço? Eu tenho que orar, eu tenho que adorar, pedir perdão, ação de graça, eu tenho que fazer a petição e depois eu tenho que agradecer. Como é que eu faço? Qual é o final disso? Eu intercedo em que horas? Pega o Pai Nosso, está na Bíblia. Leia o Pai Nosso. Pega a palavra do Senhor e comece a ler na sua casa. Ajoelhe-se, separe esse momentinho e ore a palavra em voz alta, sabe? Que o Senhor vai te direcionar. Tenho certeza disso. E, para finalizar, Romanos 12:12, né? Que eu acho que aqui ninguém conhece. Ninguém conhece, né? Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, seja perseverante. Hoje está um dia ruim, amanhã vai ser bom. Creia. Seja perseverante, que quando a gente bate, a gente usa do petição, né? Batei, batei. E a porta vai se abrir. Pedi, pedi, e Ele te dará. Mas tudo o que pedir em meu nome, não mais importante, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça que é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Vamos só recapitular. Adorar, a ação de graças, que é agradecer, confessar os seus pecados, petição, aí sim você pede, e intercessão. Eu me coloco no lugar do meu irmão para orar por ele e a causa dele, guerrear a guerra dele. Amém? Então, não é só pedir. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, né? Para a glória do Senhor, estamos aqui, então vamos agradecer ao Pai. Vamos fazer uns minutinhos de adoração? Vou pedir para o pastor João fazer um solinho aqui. E libere o seu coração, sabe? Libere o seu coração diante do Senhor. E vamos fazer só adoração sem pedir? Vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício? Amém? Então já prepare o coração, bota a petição do lado e vamos adorar.